Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigado pela sua companhia e grave bem o que eu vou dizer. A partir deste momento, sua vida vai se tornar cada vez melhor em todos os sentidos. Quer saber como? Então assista agora o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E no quadro Sou Feliz de hoje, você verá que a Seitonoi atinge o ponto exato em tudo com palavras e orações que transformam o que era treva em luz. E tenho certeza que foi graças a esse ensinamento maravilhoso. Muito obrigada, Seitonoi. E depois você fica com a palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, que ensina a trilhar o caminho para estabelecer a conexão com Deus. Deus é amor. Portanto, se queremos nos conectar com Deus, nós próprios devemos ter o amor igual ao de Deus. Gente, é um sucesso editorial há mais de 40 anos o Palavras de Luz da Seitonoi. E em 2016 ele ainda está mais bonito nos formatos mesa e parede. O presente mais positivo de todos agrada aos olhos e preenche de vivacidade a sua mente com mensagens como essa. Vamos ver? A genialidade já está no interior de todas as pessoas. Bom demais, né, gente? Faça como milhares de lares e empresas brasileiras que a cada dia do ano viram a página para uma palavra de entusiasmo, coragem e proteção de Deus em todas as atividades do dia. Adquira pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou na sede mais próxima de você. Ó, não dê chance não para o estresse, a depressão ou a crise. Espante a má sorte e ilumine sua vida com Palavras de Luz 2016 da Seitonoi, o presente mais positivo de todos, para você. O quadro Sou Feliz é o momento em que você fica cara a cara com as pessoas que um dia encontraram na Seitonoi. É uma força capaz de mudar tudo. E eu tenho certeza que você vai se identificar com mais essa história de superação e quem sabe também, né, superar essa oportunidade de crescimento que você está tendo na sua vida. Vamos lá? Conheço a Seitonoi desde pequena através da minha avó. E teve uma época da minha vida, dos 11 aos 14 anos, que eu deixei de frequentar. A minha tia, que veio morar com a gente, ela começou a me chamar para a reunião da Associação dos Jovens. De tanto ela insistir, um dia eu decidi ir. Quando eu cheguei lá, realmente foi muito diferente, o pessoal muito animado, me acolheu com todo o amor. E eu era uma pessoa muito tímida, eu passava por vários tipos de complexos na escola. E eu não sabia o que acontecia comigo, eu não tinha assim, autoconfiança para realizar as coisas. Então, através da Seitonoi, através das práticas, através da leitura da Sutra para os antepassados, meditação Shinsokan, através dos agradecimentos aos meus pais e a toda a minha família, eu pude adquirir com o tempo a autoconfiança. E hoje, graças a Deus, eu sou presidente da Associação dos Jovens, na qual eu entrei quando eu tinha 14 anos. E hoje eu posso passar para os jovens tudo aquilo que eu aprendi quando eu era mais nova. Graças a Deus, hoje estou na minha área de designer de interiores, estou trabalhando, fazendo muito sucesso e tenho certeza que foi graças a esse ensinamento maravilhoso. Muito obrigada, Seitonoi, muito obrigada, mestre, que nos trouxe esse ensinamento maravilhoso. Muito obrigada, papai, muito obrigada, mamãe. Ponha-se diante da face de Deus, pai junto do filho, filho no colo amoroso do pai. Feche os olhos e diga a si mesmo: não estou mais só. Não estou mais só, porque Deus me abraça na luz que vejo fora e no coração que bate dentro de mim. Bonito, não é? Então aprenda agora qual é o caminho para estabelecer a conexão com Deus,
na palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, você que está assistindo o programa Seichonoye na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu aproveito agora para abrir o programa, para abrir a palestra, mandando aquele abraço para o pessoal de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nossos grandes líderes que atuam nesses estados e nas cidades desses estados, fazem um belíssimo trabalho, muito obrigado e um grande abraço para você. Bem, vou abrir aqui essa palestra com uma pergunta que foi enviada para nós, de um jovem de 25 anos de idade, e ele diz assim: como sentir mais paz se vejo um mundo cada dia mais violento e doentio? Como é que você vai sentir paz, na verdade, se você vê um dia cada vez mais violento e mais doentio? Aí eu faço uma pergunta para você, jovem: será que o mundo está mais doentio, realmente mais violento? Ou será que as notícias que chegam até a nossa casa são notícias de violência, de doença e etc, etc, etc. É óbvio que se nós assistimos à televisão ou conversamos com os nossos amigos ou passeamos aí pela internet e realmente vamos nos fixando nessas notícias, realmente a gente vai ter uma tendência de acreditar que o mundo está se tornando realmente muito violento e doentio. Porém, será que só isso ocorre no mundo? Então aqui vai uma dica para você. A dica é escolha. Isso mesmo, escolha. Nós temos que saber escolher entre assistir programas, ver notícias negativas que acabam influenciando o nosso próprio destino, tirando até o nosso próprio ânimo, ou assistir e procurar também, e quanto mais melhor, notícias boas, notícias que realmente façam a gente se tornar cada vez mais forte e trabalhar para que as coisas ruins realmente sejam banidas da face da terra. E aí diz o professor Masaru Taniguchi, ele diz assim: se realmente o mal parece vencer, é porque pessoas boas como você estão aí de braços cruzados ou não se uniram suficientemente fortemente para que as coisas negativas não tomem corpo e não se avolumem, tá bom? Então eu tenho certeza que tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Basta você ir numa reunião da Seichonoye para ver isso, basta você visitar outras campanhas de voluntários na sua cidade. Quanta gente trabalha e faz coisa boa pelo Brasil e pelo mundo, não é verdade? Então eu, pelo menos, já fiz a minha opção. E você? Pois é, você fez a sua opção, afinal de contas você está assistindo o programa da Seichonoye na TV, não é verdade? Então você sabe que aquilo que a Seichonoye diz nos seus livros, no seu ensinamento, realmente é verdade e faz a diferença e muda o comportamento das pessoas. Harmoniza famílias, harmoniza pessoas, enfim, traz muita felicidade para você e para muita gente, não é verdade? E essa felicidade tem muito a ver com aquilo que nós vamos estudar neste livro aqui, A Verdade, volume 7, que é o livro escrito pelo professor Masaharu Taniguchi. No capítulo 9 está escrito assim: o caminho para estabelecer uma conexão direta com Deus. E abre o professor Masaharu Taniguchi dizendo assim: que devemos fazer para nos unirmos a Deus? Jesus Cristo ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aqui também para você, jovem, para outras pessoas que assistem o programa, vai aqui também uma dica para que você não se fixe tanto nessas coisas negativas que acontecem no mundo e que nós chamamos na Seichonoye de mundo fenomênico. Então a explicação é a seguinte: a Seichonoye diz, o professor Masaharu Taniguchi ensina e os outros professores também, que existe o mundo da imagem verdadeira, que nós chamamos assim, mundo da imagem verdadeira, que é o mundo perfeito criado por Deus. É um mundo onde há harmonia, onde há paz, onde há alegria, onde há prosperidade. Este é o mundo que nós chamamos de mundo da primeira criação. E existe, ou podemos dizer, se manifesta, o mundo da segunda criação, que é o mundo chamado de mundo fenomênico, que é esse mundo que você está enxergando à sua volta. Então, este mundo criado por Deus, ele é perfeito e maravilhoso. Porém, a partir do mundo da segunda criação, ou seja, a partir da segunda criação, foi dado ao homem, ao ser humano,
o direito de criar segundo o seu livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos criar as coisas que estão nesse mundo de acordo com as nossas decisões pessoais. E uma decisão pessoal, somada a outra decisão pessoal, que somada a outra, vai gerar, então, a circunstância que nós estamos vivendo no mundo de hoje. No metrô de São Paulo tem uma frase que eu achei muito interessante, quem escreveu isso está de parabéns. Ele diz assim, o metrô é feito de pequenos gestos e de milhões de pessoas e de milhões de gestos. Então, ou seja, querendo dizer, um gesto positivo seu e um gesto positivo do outro usuário e de outro pode modificar ou fazer o metrô ser cada vez melhor. E aí que está a questão. Na somatória desses pequenos gestos é que você vai formando uma determinada cultura. Então nós dizemos assim, o mundo da imagem verdadeira, repetindo, né, é o mundo da perfeição. E o mundo fenomênico, que nós chamamos de horizontal, é o mundo no qual nós vamos projetando as imagens formadas na nossa própria mente. Então se minha mente é uma mente que fala, se é uma mente positiva, alegre, vibrante, e isso se transforma em minhas palavras, em meus gestos e minhas atitudes, eu vou construindo um mundo cada vez melhor. Quer ver um exemplo também bem bacana? O meu pai foi uma vez para a Suíça, e lá na Suíça eles pegaram uma autoestrada, e nessa autoestrada tinha um pedágio. Parando no pedágio, na época que o meu pai foi, década de 1970 e pouco mais ou menos, o rapaz que estava dirigindo o carro pegou umas moedas e colocou dentro de um cestinho. Não havia aquela pessoa que fica cobrando o pedágio. Ele jogou numa cestinha e foi embora. Meu pai, olhando a cena, pensou, e se ele não jogasse as moedas na cestinha? Bem pensamento nosso, né? Se eu desse um jeitinho para escapar dessa cobrança. E aí o meu pai perguntou para o rapaz, escuta, se você não tivesse colocado a moeda lá, naquela cesta lá no pedágio, o que aconteceria? A resposta do rapaz foi, talvez você esteja pensando assim, tem uma filmadora, tem uma câmera, a polícia vem atrás, eu vou ser multado. Não, a resposta dele não foi essa não. Ele perguntou assim para o meu pai, como assim não colocar a moeda dentro da cestinha? Tomou, não é? Como assim não colocar as moedas dentro da cestinha? Ou seja, na cabeça daquele rapaz, nem havia a possibilidade de não colocar as moedas naquela cesta. E olha só que interessante, se não há essa possibilidade, veja bem, não é só ele que pensa, quer dizer, um outro compatriota dele pensa assim, o outro assim, e o outro assim, e na somatória deste pensamento se forma a cultura de um determinado país, de uma determinada nação, e, por que não dizer, a cultura do mundo. Então, se na somatória dos pensamentos humanos nós fomos analisar e chegamos à conclusão que existe o pensamento de levar vantagem, existe o pensamento de usufruir as coisas materiais e acumular bens materiais a qualquer preço. Se nós somarmos isso e criamos uma cultura mundial, é óbvio que a resposta vai ser uma só de disputa, e disputa gera violência, que gera guerra e afasta a paz. Por aí vai, então, o que nós chamamos de mundo, horizontal, né? Que é o mundo fenomênico. Agora, se, por outro lado, nós seguimos o preceito cristão, ou o próprio Seichonoye, ou o preceito budismo, na qual nós dizemos aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, significa que a partir de agora, o que eu falar, pensar e expressar, vai ser fruto dessa minha convicção, dessa minha unidade com Deus. E aqui, continuou o professor Masaru Taniguchi, é imprescindível a conscientização de que somos um com Deus, somos da mesma natureza que Ele, somos um prolongamento dEle. Coisa bonita, não é? Somos um prolongamento de Deus. E falando em prolongamento de Deus, o professor Masaru Taniguchi, então, na página seguinte, na página 228, ele vai contar um diálogo que ele teve com um jovem chamado Masato. E o Sr. Masato, ele questiona o professor Masaru Taniguchi, olha, mas como assim eu sou um prolongamento de Deus? Eu não consigo entender isto. O professor Masaru Taniguchi sabiamente cita um exemplo de um lago, deixa eu ler aqui, um lago chamado Biwa, né? E esse lago Biwa, ele dá origem a um rio chamado rio Iodo. Então vejam, era um lago, não é? E este lago dá origem então a um rio.
professor Masaru Taniguchi pergunta a esse jovem assim: olha, ao olhar para o rio Iodo, você pensa que está vendo as águas do rio Iodo? Ou pensa que está vendo as águas do lago Biwa, onde nasce o determinado rio? Aí ele diz, na verdade, as águas do rio Iodo se originam no lago Biwa. Acompanhe aqui o raciocínio do professor Masaru Taniguchi. Então, o mesmo pode-se dizer dos seres humanos. Não existe vida com denominação própria, como, por exemplo, vida de senhor Sawada, de senhor Marcos, de senhor Taniguchi, de senhor José, de senhora Maria. Não existe essa vida esta vida com denominação própria. Ele continua dizendo, o que existe verdadeiramente ou de verdade é unicamente a grande vida do universo, só que quando ela flui na pessoa chamada Marcos, Joaquim, Patrícia, Sawada, recebe uma denominação provisória. Olha só, então você é o fluir da vida de Deus. Embora exista uma grande vida do universo, quando eu olho para você, quando uma pessoa olha para você, ela deveria estar vendo o quê? A vida de Deus que flui através de você. Um exemplo bacana, não é? De você sentir-se, não é? A própria vida, esta vida que flui. E o professor continua, por isso, tanto a vida que flui em mim, como a vida que flui em você, nunca é menor, mais fraca que a grande vida de Deus. É absolutamente lindo isto. É muito bonito você perceber que você, na verdade, olha aqui o que ele diz, olha, é uma vida que flui. E se flui, não é menor, nem mais fraca que a grande vida. Não importa a situação que você esteja vivendo agora na sua vida. Pense, se a grande vida de Deus construiu toda esta coisa grandiosa que eu estou vendo aqui diante dos meus próprios olhos, a partir da sua própria palavra, significa que esta vida está fluindo em mim aqui e agora. E eu garanto para você que se você estiver deitado aí numa cama de hospital, ou se você estiver desempregado agora, nesse exato momento, sofrendo alguma coisa, se você disser para si próprio, eu sou a grande vida de Deus que flui através deste meu corpo, se você acreditar nisso agora, você vai se restabelecer e sair da situação que você está vivendo, seja ela qual for. Tenho certeza absoluta que essa convicção vai mudar a sua vida. E eu vou aqui também avançar um pouquinho mais, porque esse livro é realmente apaixonante. A Verdade 7, em todos os seus capítulos, como os livros da Seitonê no geral, né, vão nos enchendo de ânimo, de alegria. E, aliás, antes de ler, até faço um parênteses que recentemente esteve na sede central uma moça que nos procurou, ela está grávida e passando por um problema, né, o filho que está no ventre dessa mãe, detectado um problema genético bastante grave, né, um problema que afetou essa criança, e colocaram inclusive em dúvida se essa gravidez deveria seguir adiante ou não. Nós estamos ainda fazendo oração para essa mãe, acompanhando ela de perto, mas o que eu achei mais bonito nessa mãe é que ela disse, olha, eu estava numa situação de muita tristeza, eu sinto essa minha criança vibrando, mexendo na minha barriga, e de outro lado vêm os médicos e dizem que será que não era melhor pensarmos numa situação de interromper essa gravidez, porque essa criança tem tal comprometimento, tal. E ela disse, mas eu não posso fazer isso. E no momento que eu estava mais triste, eu chego num programa da Seitonê na TV, assisto uma palestra, vou no site, vejo mais palestras no site, e aquilo me renova tão fortemente as forças que eu sinto vontade de continuar mesmo, independente do que vai acontecer, eu senti que eu realmente tenho uma missão com essa criança. Quer dizer, que coisa bonita, né? Desta mãe que encontrou forças a partir das palavras que ouviu nos programas da Seitonê e depois no próprio site da Seitonê, não é? E como eu tinha prometido, vamos lá. Diz o professor Masaru Taniguchi, Deus é amor. Portanto, se queremos nos conectar com Deus, nós próprios devemos ter o amor igual ao de Deus. O amor de Deus é absoluto, que nada tem a ver com o amor mundano dos seres humanos. Olha, se nós queremos nos conectar a Deus, nós próprios devemos ter o amor igual ao amor de Deus. É um desafio, hein? Fala a verdade. Ter o amor igual ao amor de Deus realmente é um grande desafio. Ora, mas, para um filho de Deus, essa é a coisa mais gostosa do mundo. Veja bem,
Para que nós estamos vivendo esta vida que vai durar, se nós pensarmos em termos físicos, 100, 120 anos, 80 anos? Para que nós estamos vivendo? Se nós formos acumulando experiências maravilhosas e formos tornando o nosso ser mais próximo da perfeição de Deus, e aqui não tem um complicador não, viu? Pensar, tornar a perfeição de Deus, o que é isso? É fazer milagres? Não. O grande milagre talvez esteja em você conseguir mudar a forma de você falar com as pessoas, de você se expressar. Quer dizer, se você conseguir isso, eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir extremamente feliz. Você vai deixar uma marca no mundo, que é uma marca talvez pequenininha. Você influenciou quantas pessoas com os seus bons pensamentos, com as suas boas atitudes, com as suas boas palavras? Talvez uma, duas, três, que vão influenciar mais uma, mais duas, mais três, e isso vai se tornando contagiante. O amor realmente é contagiante. Talvez nós aprendemos a lidar com as emoções boas não faz tanto tempo assim, né? Aliás, as próprias pesquisas científicas mostram que não faz muito tempo que os pesquisadores conseguiram entender as boas emoções e estudar as boas emoções. E essas boas emoções, elas são necessárias no mundo de hoje. Talvez lá no passado, de repente, por exemplo, quando os nossos antepassados estavam iniciando toda essa jornada de desbravamento do planeta, as emoções assim de raiva, de busca de poder, eram assim necessárias naquele momento da humanidade para a sobrevivência da própria humanidade, não é? Os seres humanos estavam aí afetos a todo tipo de doença, não existia uma medicina avançada, enfim, nós tínhamos uma série de adversidades. Mas hoje, depois que nós conhecemos tantas coisas boas, hoje que nós avançamos em tantos aspectos da nossa vida, acho que está na hora da gente apostar mais no amor, na gratidão, em todas as coisas e sentimentos belos, apostar e viver esses sentimentos, tá bom? Eu vou deixar aqui um grande abraço para vocês que assistem o nosso programa, mandar aquele abraço para os mantenedores do programa Seitio no Ie e deixar um convite aqui. Que tal você visitar a nossa página na internet, www.sni.org.br, faça uma visita lá, tem palestras, textos, relatos de experiência, para você continuar vivendo um mundo maravilhoso, um mundo harmonioso, um mundo belo, não é isso? Então, aquele abraço, não se esqueça, você é filho de Deus e a vida de Deus flui através de você. Muito obrigado. Muito obrigada, estamos finalizando o programa de hoje. Tire sempre um tempinho, gente, para acompanhar a nossa programação e verá quanta diferença isso faz no seu dia a dia. Então, fica por aqui, este foi mais um programa Seitio no Ie, que levou até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E aí, o que é maior em seu peito? A dúvida ou a fé? Há algo aí a ser doado com sinceridade ou em você só habita o desejo de ser beneficiado? Pense nisso e aproveite para colocar seu coração inteiro em nosso momento de oração. Até o nosso próximo encontro. Oração para conscientizar o grande rio da vida interior. Deus não possui forma, mas apresenta-se sob infinitas formas. Deus nada possui, mas é a fonte inesgotável de tudo que é bom. Quando Ele se manifesta no mundo fenomênico, aparece em forma de crescimento infinito, expansão infinita, desenvolvimento infinito, progresso infinito e torna-se fartura cada vez maior. O ser humano que nasce alojando no seu interior a natureza divina como suprema autorrealização de Deus, cresce constante e infinitamente, expande-se constante e infinitamente, desenvolve-se constante e infinitamente, progride constante e infinitamente, e jamais para. Sou aquele que, orientado pela sabedoria infinita que desce dos céus como inspiração, sempre progride, cresce e se desenvolve, tornando-se cada vez mais próspero.